Felicidades, salesianos e salesianas, pois logo a seguir a chegada dos salesianos, chegaram as salesianas, filhas de Maria Auxiliadora, também elas a caminho dos 40 anos. Como não evocar nesta hora os pioneiros que acreditaram na força dos sonhos de Dom Bosco e, sem saber o que o futuro reservava, arregaçaram mangas, juntaram uns poucos pertences e aqui chegaram, apoiados apenas numa certeza, a obediência à voz que dizia: melhor obediência a um texto de Dom Bosco, a um dos seus irmãos, ido preferencialmente à juventude pobre e abandonada, e aos jovens que o abandono, a ignorância e o contacto com seres depravados ou pervertidos expunham indefesos aos assaltos do mal. Vai e os recolha, dá-lhes abrigo, ensina uma profissão honrada, faz deles homens úteis a seus países, mas os enobrece ainda mais, por assim dizer, iniciando-os nos esplendores da virtude revelada. Hoje, alguns contemplam isto ainda de perto, como vida vivida no dia a dia, mesmo aqui neste espaço em que nós nos encontramos, entre Centro Bom Pastor, Lixeira e toda essa zona da Boa Vista. Outros, de longe, em novos destinos da missão, continuam a acompanhar com o coração essa paixão e esta entrega. E alguns, como Humberto, Winkler, Lopes e mais irmãos, contemplam tudo isto, jubilosos, a partir da casa do Pai, com a face transfigurada e banhada em sorrisos, cantam conosco hoje hinos de festa e de alegria. Sim, é a missão que se concretiza. É a missão que vai fazendo estrada e sedimentando no tempo com os seus sinais característicos e distintivos. Uma paixão pelos jovens e pela educação. Paixão sentida nos centros de acolhimento e de formação profissional, nos centros de artes e ofícios, nas escolas e nos oratórios, na pastoral da rua e na alfabetização, na comunicação, na alfabetização e em tantos outros lugares onde esta paixão pela pessoa se expressa na força de um carisma. E assim vai-se formando o cristão e o cidadão dos nossos tempos. Vão-se erguendo os alicerces de uma sociedade mais igual, mais solidária, mais responsável pelo destino comum de todos. 40 anos de presença em Angola, 40 anos desta missão, caminho trilhado ao longo de decénios e feito possível por pessoas de várias gerações e proveniências, pessoas de várias idades e de várias condições culturais e sociais, voluntários, padres, irmãos, cooperadores salesianos, filhas de Maria Auxiliadora, jovens e adultos. Cada um a seu jeito pode sorrir neste momento e passar o timão, o entusiasmo, a convicção às novas gerações, como numa prova de estafetas, na diversidade de épocas e lugares. O que os une é a mesma e incondicional confiança no Senhor e a mesma e profunda paixão pelo Evangelho. Uma alegria estar a dar este breve testemunho da presença salesiana em Angola, que este ano celebra os seus 40 anos. Sou o padre Maurício, salesiano, natural de Brasil, São Paulo, e cheguei aqui no ano de
1989. E a minha vinda está ligada a outros salesianos que anteriormente vieram para cá e que levaram para nós, a Inspetoria de São Paulo, esse entusiasmo, essa vibração pela missão salesiana. Foi nesse sentido que, naquela altura, fiz o pedido para me disponibilizar para esse trabalho missionário aqui em Angola. E chegando em Angola em 89, no mês de agosto, logo a seguir fui enviado para Mochico, Buena, onde lá estávamos à frente de uma paróquia, São Pedro e São Paulo. E aí estive até o ano de 1995. Convivi aí com o padre Tirso, atualmente bispo de Mochico, padre Osvaldo, Tirone, irmão Masqueda, irmão Virgínio Lopes. Pude conviver com esses irmãos e outros que depois foram assim, aparecendo, surgindo aí nesta ocasião. Depois fui enviado a Luanda e um pouco o meu percurso foi mais voltado para o campo da formação, onde estou até hoje, agora em Calulo, como mestre de noviços. Então o percurso todo ele, na sua grande maioria, marcado por esta área da formação, muito importante, né, e que percebi que desde o início a nossa presença se preocupou, né, com esse aspecto, né, de não só mostrar um carisma, mas trabalhar para que esse carisma, o carisma salesiano, permanecesse. Independentemente da hora em que cada um de nós visualizar este vídeo, a minha saudação fraterna em Dom Bosco, como víamos um dos nossos irmãos na Assembleia saudar-nos, dá-me ánimas, teteratole. Acho que essa seria uma boa saudação salesiana, uma saudação cheia de vida e que refletiria justamente a vivência destes 40 anos de presença em Angola. Falar destes 40 anos é falar de vida, é falar de frutos, é falar de perseverança, é falar de ganhos, de aprendizagem, é falar também da afirmação de um carisma que conquistou Angola, diria eu, sem medo algum de errar, para sempre. Os salesianos em Angola, desde os primeiros anos, e eu acho que é aí que está a razão da firmeza do nosso carisma, procuraram estar ao lado do povo, o povo simples, o povo mais necessitado, o povo que realmente sentiu este desejo único de estar ligado aos filhos de Dom Bosco. Pela sua forma de atuação, na formação profissional, na educação de base, na socialização e cuidado das famílias, dos meninos de rua. Até então era essa a designação, hoje crianças em risco, e foram várias facetas de um só carisma que soube dar respostas. Podemos nós hoje dizer que poderíamos nos focar aqui, ali ou acolá, perdão, mas foram respostas do momento. Respostas para alguns, podemos dizer, mecânicas, como que automáticas, meio efêmeras, mas foi uma resposta que o povo precisava. Hoje vemos que muitas vezes, apesar de termos o número que temos de salesianos, necessitamos dessa afirmação e desta
tomada de consciência de que o maior e o melhor investimento está na pessoa humana, está na pessoa do salesiano, para que essa no ensino profissional, no ensino superior, até na saúde, no cuidado das crianças em risco, seja uma resposta com dignidade, com total consciência, porque hoje não se trata de, entre aspas, fazer uma aventura do servir, mas é servir com propriedade, servir com consciência, saber o que estamos a fazer. Então eu louvo a Deus, primeiramente, aos primeiros salesianos que pisaram este solo, que tive a graça de conhecer e viver com ainda alguns, até a sua morte, e a sua audácia, né, a sua coragem, e sabemos que aquilo que é semeado com sangue perdura, dura para sempre. E que Maria Auxiliadora, esta mãe que sempre nos acompanha, possa ela continuar a cuidar do coração, da vida, da entrega de cada um dos filhos de Dom Bosco que vive sob este solo angolano. Um bem-aja e continuemos a festejar estes 40 anos com bastante entusiasmo, alegria que nos é característica. Muito boa tarde, sou o Padre Jojo Cachepilli, salesiano do Dom Bosco de Angola. Hoje gostaria de parabenizar a nossa inspetoria de Angola por ter completado 40 anos da presença, uma presença viva. Eu cheguei em Angola no princípio de 2006. Encontrei um clima de alegria, de crescimento, e agora estou a ver que a congregação em Angola, como comunidade, como família, como congregação, como membro de igreja, estamos a crescer. Crescer em qualidade e também em quantidade. Uma alegria. Isto faz-me lembrar aqueles 3 pilares que nós temos da credibilidade, visibilidade e fecundidade. E especialmente a parte da fecundidade, somos testemunhas. Somos testemunhas da crescimento da congregação em Angola. Outro dia tivemos a ordenação de 8 jovens salesianos e também a ordenação da diácono Inácio. Tudo isto mostra que alguém trabalhou no passado, está a trabalhar, e a congregação vai continuar esse trabalho bonito que fizeram no passado os missionários que vieram. Plantaram bem. Nós estamos a recolher, mas estamos a continuar a trabalhar para que a recolha é o último. Estamos a aumentar o número para recolher muitos frutos no final. É tempo de gratidão. Agradecemos o passado. Como o Papa disse, quem não agradece o passado não vai encontrar o futuro, porque o futuro depende do passado. Então, com gratidão, com muita esperança, eu penso que a congregação vai continuar com apoio da igreja, apoio da sociedade civil, apoio das nossas famílias católicas. Muito obrigado. Chamo-me Tia Guida. Recordo devia ter uns 18 anos quando os salesianos vieram em Angola. Posso citar alguns nomes de alguns salesianos com quem trabalhamos: Padre Arvino, Padre Jurantil, Padre Marco Aurélio, Padre Ivaldo, Padre Henrique e muitos outros que passaram aqui. Então, durante esses 40 anos, partilhamos muita coisa. Então, a nossa paróquia começou a crescer verdadeiramente com a educação salesiana, com a presença do Padre Marcelo Chavati. O Padre Marcelo Chavati foi um missionário que muito trabalhou na educação dos jovens, construindo escolas, centros de saúde, com a ajuda que ele recebia de fora.
E continuamos sempre nessa caminhada, nessa luta de missionários com nossos salesianos. É um pouco difícil. E que eu, por mim, noto às vezes, e algumas pessoas que comentamos, é ver essa mudança de missionário. Habituamos uma maneira de trabalhar com um, quando vem outro também uma outra. Então acho que os salesianos vão ter um pouco de paciência de nos entendermos, porque não é fácil quando se troca de pessoa, a pessoa, cada um com os seus hábitos, com as suas qualidades, com as suas maneiras. Isso é uma das coisas que às vezes nos leva a não nos entender nos primeiros tempos que o missionário vem trabalhar na nossa paróquia. Falar um pouquinho da existência do salesiano em Angola é falar de um benefício tanto quanto muito grande. Eu falo por experiência própria porque estou com os salesianos desde pequeno. Conheci os salesianos em 95, se a memória não me atrasou, foi em 94. Desde aquele tempo até hoje, só há desenvolvimento. Porque, visto que os salesianos, praticamente a primeira casa deles estava em São Paulo, depois vieram para a Lixeira. Aquilo praticamente começou aqui na Lixeira, digo eu pela experiência que eu tive, que começou com um oratório. Nós éramos também ainda oratoriando, com o trabalho do Padre Pico, com a chegada da Irmã Graça, de Mana e outros mais, outras senhoras mais, nesse caso outras irmãs. E o trabalho era praticamente de raiz, porque aqui os salesianos não tinham nada. Os salesianos aqui tiveram que fazer de tripa ao coração, saindo do São Paulo, vindo para aqui, para a Lixeira, e dando o seu grande contributo, começando principalmente com a catequese. Depois da catequese tivemos já o que eu recitei, que era o oratório. E começou com um grupo pequeno e aquilo foi se expandindo. Com a chegada de outros irmãos que ajudaram tanto no desenvolvimento gradual da existência do salesiano aqui na Lixeira, podemos aí citar o irmão Vasco, podemos citar depois a chegada do Padre Marcelo, o irmão Agostinho. Começa a nova era, que é a era que todos nós precisávamos, que é a era da formação profissional, que todo mundo esperava. Praticamente, se formos a ver, não tinha nenhum centro de formação. Então os jovens praticamente estavam todos eles entregues conforme dizem na gira, entregue a bicharada, não tinha um encosto, não tinha onde irem para fazer uma pequena formação. E com o surgimento dos salesianos e os projetos que os salesianos tiveram aqui, principalmente aqui na Lixeira, na construção do centro de formação profissional, deu um grande pulo e deu um grande desenvolvimento local. Esse desenvolvimento, hoje em dia, temos referência de pessoas que passaram aqui ao centro, que estão em cargos grandes na sociedade, começaram aqui e hoje em dia estão a dar o seu contributo na sociedade, partindo do princípio da formação profissional que os salesianos deram a muitos jovens. Um exemplo concreto fui eu. Eu praticamente fiz todos os cursos que o Dom Bosco tinha ou que tem até atualmente. Começamos com a carpintaria, depois fomos para a serralharia, depois fomos para a tilografia. Estamos a falar de tilografia nas máquinas antigas, não estamos a falar na informática, estamos a falar ainda nas máquinas de datilografar naquela época. E fomos para outros cursos. Depois surgiu a informática, surgiu a carpintaria, surgiu a eletricidade e outros cursos mais que ajudaram bastante o desenvolvimento de tantos jovens. E não só, tanto esses anos passando, cada ano que passava, os salesianos descobriam uma outra necessidade dentro da Lixeira. Nós tínhamos muito nível de analfabetismo elevado.
os salesianos deram conta que haveria necessidade, ou tinha necessidade de se implementar a alfabetização. E para dizer que antes de existir a Escola Dom Bosco, primeiro começou-se com a alfabetização em determinados sítios. E a alfabetização era feita em locais tanto quanto muito precárias, em quintais assim de mamães da comunidade. E fomos desenvolvendo até chegar ao ponto em que chegamos hoje, termos um complexo. Os salesianos estão. É só de dizer que os 40 anos, de facto, é de tanto fruto e de muito fruto. Terminando dizer que domingo passado tivemos praticamente na história 8 sacerdotes. Só para querer dizer que os 40 anos foram mesmo bem fechadinhos, ou seja, foram bem abertos com 8 sacerdotes angolanos. Implica dizer que estamos num bom caminho e vivas os salesianos, e só temos que dar graças a Deus a existência de todos os salesianos em Angola, independentemente de algumas coisas que temos, algumas dificuldades, mas assim é a vida. Eu chamo-me Elizabeth Inácio, mais conhecida como Mamã Mimi. Pertenço à comunidade de São João Bosco, Madeira, e eu participo nas atividades todas daqui da paróquia com os salesianos desde 1996, na altura que o pároco era o Padre Piccolo. Então, daí em diante, continuamos com as nossas tarefas da Caritas. Os salesianos fazem muita coisa por esse bairro da Lixeira. Apoiam crianças desamparadas, tiram os meninos de rua. E essas casas, temos uma na Mabuba, temos outra no bairro e apoia-se as pessoas necessitadas aqui dentro da nossa paróquia, todos os dias, aqueles que precisam. E sobre também, falo uma parte da escola. A escola também é a mesma coisa, ajuda as pessoas que precisam. O propina da escola não é como desobritante como das outras escolas. Aqui é mesmo para educar e para ajudar aqueles que precisam. E na parte da saúde, que é do Cefa, também é a mesma coisa. Ajudam aqueles que necessitam, que as consultas são de preço que as pessoas conseguem, e também eu própria que me encontro aqui, comecei a estudar aqui na alfabetização, que iniciou na paróquia São José de Nazaré. Fui para Mabuba, que Mabuba também era um centro. Outro centro era nos Trilhos, que agora chama-se Paróquia São Francisco de Assis. E daí vim estudar aqui na Escola Dom Bosco, que começou as suas obras em 2003, na altura que eu estava a estudar aqui. Agradeço por ter uma congregação como esta salesiana, que já vai fazer o seu coisa de bodas, que é 25 anos, 40 anos, desde que eles estão aqui em Angola, que têm ajudado muita gente. Além de Luanda, até nas outras províncias também eles estão lá e fazem serviço comunitário em todos os sítios onde eles estão a fazer as suas obras de caridade, obras sociais, educativas e de saúde. Era tudo. Obrigada.
presença dos salesianos aqui no bairro do Sambizanga da Lixeira é uma presença muito forte, muito grande. São pessoas que trabalham muito e eu espero que continuem sempre assim. Eu conheci acho que há 31 anos. Eu conheci a presença dos salesianos e não tenho razões de queixa. Todo mundo tem defeito, todo mundo erra, mas por minha parte eu não tenho razões de queixa. Só espero que eles continuem assim. E vão também nas 18 províncias, porque está-se a precisar mesmo pessoas trabalhadoras, acima de tudo, são pessoas que recolhem os meninos de rua. Tenho acompanhado muito, tem pessoas que prestam atenção e que continuem sempre assim. É mais ou menos isso. Enquanto os padres também não têm razões de queixa. Não têm razões de queixa. Os irmãos, os que estão para entrar para serem padres, os meninos que vêm, não têm razões de queixa. Nós somos mães, se um filho errar, nós temos que corrigir. É a mesma coisa como os nossos filhos em casa. Se eles me cometerem, a mãe puxa a orelha. Não é puxar a orelha, é a forma de expressão. Não é isso, não é assim, tens que fazer isso. E a mesma coisa com os padres. Se a gente notar, ou se eu notar algo de errado, eu falo mesmo, não, senhor padre, aqui é assim, aqui é assim. E se estiver certo, ele vai concordar comigo. E se eu também estiver certo, eu também concordo. Temos vivido assim, sem problemas nenhum. Enquanto o resto, só Deus é que sabe. Que Deus lhes dê a força, coragem. Acima de tudo, que peço a Dom Bosco, apesar de nos deixar faz tempo, que dê a força aos seus seguidores, que não parem por aqui, que cumprem a obra dele até um dia Deus também chamar, como ele foi chamado. É o que eu tenho a dizer acerca dos nos países onde se encontram provisoriamente ou naqueles onde se estabelecem definitivamente. Bom dia, aqui é a Dona Paula que fala. Quero falar um pouco sobre a presença salesiana em Angola. E realmente foi muito proveitosa e foi uma presença que nos cativou, que nos motivou em muitos sentidos. Uma presença que ajudou muito ao desenvolvimento da juventude, principalmente nos trabalhos aos mais carentes, aqueles que precisavam de uma mão de ajuda para fazer-se a sua vida um caminho realmente de honestidade e até não tem palavras para dizer sobre os salesianos em Angola, porque realmente a presença do salesiano, principalmente na paróquia de São José, foi uma presença muito benéfica no ponto de vista educacional, no ponto de vista recreativo. Então ajudou principalmente a juventude a desenvolver, muita juventude, educou e fez com que eles hoje fossem homens e mulheres do futuro. Também eu queria falar um pouco sobre a presença deles quanto à caridade aos mais vulneráveis, às crianças desamparadas e os mais velhos. Também tiveram uma presença muito positiva. Agradecemos a presença dos salesianos. Não vamos dizer na pessoa de quem, mas no geral, todos os salesianos que passaram pela paróquia de São José realmente trabalhou e ajudou muito esta paróquia a crescer. Esses 40 anos da presença salesiana, queria agradecer a Deus por ter lhes dado a coragem de estar aqui neste bairro, que não foi um bairro fácil, né?
E quero agradecer a presença deles pelos também as perdas, né? Porque nos ensinou a crescer com essas perdas e que a sua presença seja em todos os outros lugares onde eles vão passando, os que ainda estão. É bem verdade, é emocionante falar dos salesianos, tudo bem, mas eu me acho que nesses 45 anos... Com famílias numerosas que vieram aqui, muitas das quais ficaram neste nosso território por causa outros do grande mercado. tivessem mais força, coragem para poder nos ajudar. Que sejam muito obrigado a eles por toda a ajuda que deu a esta paróquia e à juventude desta paróquia. A organização aqui em Bosco, a possibilidade de chegar à escritura, à leitura e à escritura, como meio para depois se inserir no sistema escolar. Quando essa situação mais ou menos ficou resolvida, nós já tínhamos Então, entre as dificuldades grandes que tínhamos no início da nossa obra aqui, eu cheguei depois, a obra começou em 1981, setembro de 1981, e foi dentro de um projeto África, e eu cheguei em 90, 9 anos depois do primeiro salesiano ter chegado. Mas da chegada para frente, daquilo que eu posso experimentar, partilhar com vocês, é essas dificuldades que era muito difícil evangelizar numa guerra, num terreno que era assim, é muito perigo de confrontos e cair em emboscadas, embora respeitasse muito os missionários. Os alimentos serão entregues às ONGs para distribuir. Diziam aqui que eram os 3 M's, que eram os únicos 3 M's que conseguiam andar nas estradas de Angola no tempo da guerra. Eram os missionários, os médicos sempre. E nós realmente andávamos com autorizações, às vezes sem autorização, correndo o mesmo risco. E muitos irmãos mesmo corajosos passaram dificuldades muito difíceis. O Calulo, por exemplo, quando morreu o padre Marco Aurélio, estava em Gastão, sozinhos. Quando ficou doente, o padre... Como chama o padre? Sai Benguela agora. Júlio Barrentos, um argentino, ficou muito doente, estava mesmo morrendo. Uma irmã salesiana, Ana Bela, ela teve a coragem, foi lá, a UNITA tinha tomado a cidade de Calulo, já fazia um tempo e não podia sair senão pela mata. Então ela foi e falou com o chefe da UNITA que estava ali, e ele autorizou, e não só autorizou, como foi junto com ela por meio da mata e saiu de Calulo ao Uambo, no meio da mata, para levar o padre. E deixou o padre do Uambo. E em Luanda ele foi salvo pelo tratamento que deu a irmã Dominique, que o acolheu, também, que Deus o tenha, já está nos braços do Pai. E depois não deixou a irmã, voltou sozinha com o chefe da UNITA de novo para Calulo, porque tinha deixado as irmãs lá. Um ato de heroísmo assim, muito grande, né?
Em Luena, no Lopes mesmo, uma vez um avião foi abatido por um obus, o avião caiu, e ele chegava em casa, disse, o avião caiu. E era uma expressão que nós fazíamos, ou tínhamos, sempre quando tinha que ir no aeroporto, esperar horas e horas para ver se conseguia levar voo da Caritas para as onde nós tínhamos missões longínquas. Passava todo dia à noite e chegava em casa cansado e disse, o voo caiu. Não teve voo. Foi promessa, mas não conseguimos viajar. Mas naquela vez o avião caiu mesmo, ele subiu e o avião caiu. Né? E ele contava para nós não acreditávamos, ríamos. Só depois que vimos o avião no chão, né, aquele buraco do obus, que descobrimos que era verdade o que ele falava. Outras dificuldades eram justamente para ir para Luena, era muito difícil, era só de avião. O avião descia em forma de... da área de segurança, podia ser abatido como foi esse que estava em Monópolis. Então era muito difícil. Não podia sair de Luena com espaço muito grande, 50 km no máximo, não conseguia evangelizar longe. Por quê? Porque tinha minas e tinha perigo de ser atacados por calulo tantas vezes. Né? Então nós ficamos aqui sitiados. Eu, por exemplo, no tempo da guerra vivi mais em Luanda. Não vivi tanto como muitos dos irmãos passaram essas dificuldades. Em Dombe, quantas e quantas vezes o Padre Albino salvou tantas pessoas, né, na missão por causa de perseguição e tudo isso, simplesmente por ser alguém que mencionou o nome da UNITA, o nome do MPLA, em um momento inoportuno. Então depois eles se escondiam lá na missão, porque na missão eles respeitavam muito, tanto a UNITA como a FAPLA, os militares do Exército Nacional, porque protegia, sabia que nós protegíamos as pessoas e não olhávamos de que exceção, se era da UNITA, se era... Era uma pessoa. Para nós, o mais importante na evangelização é salvar a pessoa. Não importa de onde ela vem, quem ela é, o que ela fez. O que importa é manifestar a misericórdia de Deus. E quantos irmãos arriscaram a vida para isso? Realmente eu sou testemunha de muitos dos nossos irmãos que assim viveram, né? Viveram dificuldades muito grandes. A não ser o Padre Marco Aurélio, graças a Deus nunca tivemos um outro problema, e o Padre Marco Aurélio morreu por um acidente. Uma emboscada que ele caiu, mas não foi a intenção de ser atingido. Quando deram conta que era o padre, uma vez em Calamboloca, aqui perto de Luanda, fica 50 quilômetros, 60 quilômetros de Luanda. Saímos eu e o irmão Lopes e o irmão Lúcio. O irmão Lúcio já tinha vivido um momento difícil no caminho, quando ele da aventura, controle, recuperado, espiritualmente, psicologicamente. E fomos e encontramos uma colina enorme que não podíamos passar. Nos viu chegar e pediu que passássemos, fosse na frente, e fomos. O comandante na frente, nós atrás, passando todos os carros. Quando chegou lá no primeiro caminhão em frente, nos colocou em primeiro. Primeiro carro da missão e todo o exército atrás. Eu sou a Maria Mafuta, de Fuma Bafutide, de Ndalatando, paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, filha de Dom Bosco. Os salesianos chegaram aqui em Ndalatando
nos anos, provavelmente entre 91 e 92, mas bem seguro 91. Chegaram aqui bem no princípio. Quando eles chegaram, nem sequer residência eles tinham. Primeiro chegaram e tiveram que alugar uma casita, se bem me lembro, de 2 quartitos e uma sala. Viviam ali durante, acho que 3 anos. Encontraram a paróquia já em fase de acabamento, que hoje é o nosso Santuário Maria Auxiliadora. Inaugurada, transformada ao santuário, e só então construíram a nossa casa em que vivem hoje. Foi difícil para os salesianos porque depois de 91, Angola entrou numa fase de muitas guerras. Foi mesmo difícil para os salesianos, porque primeiro que os salesianos têm uma pastoral que teriam que suportar a juventude. E naquela altura a juventude era perseguida, porque estávamos mesmo em fase de guerra, sobretudo no que diz respeito aos jovens. Tanto os jovens na parte masculina, tanto os jovens na parte feminina, ou eram raptados ou eram levados para as guerras. Os salesianos chegaram aqui praticamente encontrando zero. Tudo que está aqui, pelo menos no que diz respeito à paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, os salesianos construíram de raiz, do zero mesmo. Eles começaram da primeira pedra até a estrutura que hoje encontramos. Eles encontraram muitas dificuldades porque quando eles se instalaram foi uma fase de muita dificuldade, da alimentação a vestuário, a material didático. Os salesianos também têm carisma de educar, têm carisma de instruir. Os salesianos sofreram, mas em muito mesmo, porque eu estive no meio deles como uma das meninas jovens que cresceu no meio dele e de facto acompanhei o sofrimento dos salesianos até bem perto dos anos 97, 2000. Ali é onde começaram a se estabilizar. Do resto dali para baixo foi mesmo difícil, porque a comida, só a comida mesmo, era preciso sair de uma província para outra. No caso, Ndalatando, Kwanza Norte Uíge, que é uma distância de quase 200 e tal quilômetros, para irem buscar um bocadinho, sobretudo no que diz respeito ao sal, para a alimentação. O primeiro salesiano que chegou aqui em Ndalatando foi Padre Tirso, hoje Bispo de Luena. Ficou conosco, a inauguração acompanhou praticamente um pedaço das obras do que é a Casa dos Salesianos hoje, do que os salesianos hoje, e dali foi então ordenado e elevado ao episcopado. Depois vieram outros sacerdotes e sempre acompanharam a juventude no que diz respeito. Naquela fase foi difícil. Quando Dom Tirso chegou aqui, nós ainda tínhamos o espaço do oratório. Tínhamos o oratório, aquelas atividades todas que faz parte do carisma dos salesianos. Mas depois entramos naquelas caramuças, todo mundo tinha que se esconder. Bombas em cima de bombas, era guerras em cima de guerras, era mortes atrás de mortes. Os salesianos ganharam a verdadeira paz e começaram verdadeiramente o seu trabalho pastoral a exercer o seu verdadeiro carisma já bem perto dos anos 2000. Os salesianos hoje estão conosco, educando-nos, instruindo-nos, tanto na palavra do Senhor, tanto na ciência, tanto na arte, estão aqui conosco os salesianos. Boa tarde, irmão Viana. Sou a irmã Teresa Silveira. Neste momento falarei um pouco sobre a família dos salesianos de Dom Bosco. Bom, de fato gostamos, não só a minha presença, digo em geral, a presença dos salesianos aqui em Angola foi uma grande mudança a nível provincial sobre a juventude, a alfabetização. Não quer dizer que não houve pontos negativos, né? Também as
aqui a ponto de chegar aqui, mas a gente sempre tem muita que esperar, aprender. Muito com os salesianos, na atividade de santas missões, catequeses, uma riqueza muito forte. Hoje serviu também de lição para aprendermos e transmitirmos às outras pessoas. Quanto àquilo que eu vi sobre os salesianos, espero que melhorem, erros não falta, é próprio, né? Mas espero que melhorem em alguns aspectos. Faz tempo que em algumas atividades, mas agora vimos que está melhor algumas coisas. Desde 2014, vinda da parceria contratada entre a parceria entre os salesianos e no Instituto Nacional de Formação Profissional. Sou formador de agricultura há já quase 7 anos aqui neste centro. Para dizer que é uma parceria louvável entre os salesianos e o Lushoto, fruto do desenvolvimento e da base que é o resgate de valores dos meninos desfavorecidos. Nós aqui no Calacala, nós temos lutado bastante para ajudar os jovens a desenvolver, fruto que é uma tarefa inicial. Essa missão pelo qual eles trabalham constantemente, que é tirar os rapazes, os jovens da rua, em perigo, em risco, e trazê-los para cá, para que pelo menos eles saiam da rua e consigam alguma profissão. Esta profissão que irá conduzi-los para a vida. Já no que tange a formação profissional, concretamente no curso de agricultura, nós temos incentivado os jovens a serem autodidatas. Nós estamos ensinando eles a como produzir, a como criar projetos agrícolas e a como saber cuidar e criar de plantas. Neste contexto, geralmente aprendem um pouquinho sobre a produção de cereais. Por exemplo, vemos aqui milho nesse momento. Eles aprendem a cultivar, a produzir fruteiras, também a criar projetos de floricultura. Depois também ensinamos eles a tratar de jardins e outros projetos mais. Quer dizer, é um pacote completo que leva o próprio jovem a ser autocriativo. Além de ser autocriativo, também passamos algumas competências de valores pessoais, né? Valores morais, valores pessoais, para que eles depois consigam se adaptar à nova sociedade que eles encontram quando deixam o Calacala. Para dizer que durante esse todo o tempo temos tido jovens agraciados que saem daqui, depois vão para suas famílias com outras ideias, com novas mentes, com novas criatividades. Muitos deles até temos exemplos de alguns que estão a continuar a fazer o curso de agricultura noutras províncias, né? Fazendo ensino médio, ensino superior, e isso é já louvável.
E graças a isso, graças a essa parceria entre os salesianos e Nefoco, que estamos a conseguir ter estes resultados. Aqui, o papel dos salesianos sobre a sua atuação, sobre o seu papel social, não é? Com certeza tem feito muito, principalmente cá no Calacala, com certeza que estamos onde estamos, porque esta comunidade colocou mão nisso. Também deu um grande avanço para a existência, não é, desta instituição, e o apelo que eu deixo é que estão de parabéns e continuem com seu papel social, não é? Social e penso também que ainda há muito para fazer, não é um trabalho fácil, mas com certeza tinha sido muito, não é? Posso assim dizer, os salesianos têm sido muito ativos quando se trata da social. Questão de apoio aos meninos, questões de ajuda comunitárias, e eu só deixo aqui um apelo de questão de parabéns, que continuem o papel que têm desempenhado para a sociedade, e é mesmo muito fundamental e estudioso, e desejo tudo de bom e continuem com vossos trabalhos e que não desistam, continuam mesmo. Então, parabéns.